Você já percebeu como certas pessoas parecem correr sem parar, conquistando coisas, acumulando títulos, buscando validação, mas lá dentro continuam sentindo um vazio difícil de explicar? Elas acumulam vitórias externas, mas carregam derrotas silenciosas. E a razão é clara, embora muitos não queiram enxergar. Estão tentando erguer a vida sobre terreno instável. O mundo nos treina para buscar conquistas, mas a verdadeira sabedoria começa com uma pergunta que poucos se fazem. Sobre o que você está construindo? Se a resposta não for Deus, mais cedo ou mais tarde, tudo o que você erguer vai ceder. Napoleon Hill dizia que o pensamento tem poder criador, mas até o pensamento precisa estar enraizado em algo maior. Uma mente poderosa sem direção espiritual se torna uma arma apontada para si mesma. E aqui está o princípio mais esquecido por quem busca sucesso: colocar Deus no topo de tudo. Isso não é religiosidade, é estrutura, é alicerce, é a base que sustenta suas decisões, sua saúde, suas relações, suas escolhas. Porque quando ele ocupa o primeiro lugar, suas prioridades se reorganizam, seu coração se acalma e suas intenções se alinham. Você para de perseguir o que não tem valor. Você para de mendigar aprovação. Você começa a perceber aquela voz interior, ou melhor, a voz suave de Deus, indicando o caminho. Então eu te pergunto, e seria bom se você refletisse agora, quem sabe até escrevesse nos comentários: sua vida hoje está alinhada ao que Deus quer para você, ou ao que o mundo espera que você seja? Essa pergunta pode ser o divisor de águas entre existir no automático ou caminhar com direção. Quando você coloca Deus no centro, você ganha coragem para escolher o certo, mesmo que tudo ao redor diga o contrário. Você rompe vícios não por medo de punição, mas porque sua alma não suporta mais as correntes. Você passa a cuidar do seu corpo não por vaidade, mas por entender que ele é templo. Você encontra paz não nos ruídos, mas no silêncio onde Deus habita. E se você ainda acha que isso não tem relação com sucesso, riqueza ou prosperidade, pense de novo. Quantas pessoas você já viu cheias de dinheiro, influência e poder, e ainda assim perdidas, inquietas, sem paz? E quantas você já conheceu que, mesmo enfrentando lutas, caminham com uma força quase inexplicável, porque Deus é a base delas? Essa é a diferença que ninguém te conta. O verdadeiro sucesso começa por dentro. A riqueza exterior reflete um tesouro que já existe no interior. Você quer crescer? Então fortaleça a raiz. Você quer resultados? Então cuide do alicerce. Não adianta ter uma mente brilhante e um espírito vazio. Napoleon Hill disse: quem não governa a si mesmo jamais governará nada que valha a pena. Então eu te provoco: quem comanda a sua vida? O ego? A ansiedade? O medo? Ou você já entregou o controle a Deus? Respire fundo agora e pergunte a si mesmo: estou construindo minha vida com Ele ou tentando empurrá-lo para os cantos quando tudo desmorona? Há uma grande diferença entre colocar Deus no primeiro lugar e tratá-lo como último recurso. Um é fé, o outro é desespero. Talvez você tenha parado nesse vídeo não por acaso, mas porque ele está te chamando para realinhar o caminho. Talvez isso seja o empurrão invisível que você precisava para lembrar. Ele quer ser sua base, não seu plano B. Se essa mensagem já começou a mexer com você, escreva nos comentários: preciso de uma base firme, e compartilhe sua história. Às vezes a sua experiência pode ser a resposta para a oração de alguém. E fique comigo, porque ainda vamos falar como hábitos diários de fé e propósito constroem prosperidade de verdade, sem mágica. E claro, vamos chegar ao hábito mais poderoso de todos. Mas você está pronto para isso? Você já percebeu como a vida parece emperrar quando a mente está em guerra? Você quer seguir em frente, mas a dúvida te paralisa. Você até sabe o que fazer, mas a indecisão te prende ao chão. A maioria das pessoas não fracassa por falta de força, mas por excesso de ruído, mental, emocional, espiritual.
E é por isso que colocar Deus em primeiro lugar muda tudo. Quando Ele está no centro, o caos perde espaço, a clareza floresce. Você começa a ver além das aparências, você sente paz antes de decidir. E o que antes te confundia, agora mostra a direção. Napoleon Hill chamava isso de inteligência infinita, uma fonte superior de sabedoria que só se acessa quando se silencia o ego para ouvir algo maior. A Bíblia já dizia: reconheça o Senhor em todos os seus caminhos, e Ele endireitará as suas veredas. Isso é alinhamento. Isso é fé que anda de mãos dadas com ação, porque fé não é esperar que Deus faça tudo por você. Fé é orar e continuar andando. A diferença entre quem decide sozinho e quem decide com Deus é enorme. Pense em duas pessoas. Uma age por impulso, medo, ansiedade. A outra silencia, ora, espera e então age com convicção. Qual delas você acha que constrói uma prosperidade verdadeira? O mundo quer que você corra. Deus quer que você discirna. E quem discerne, escolhe melhor, evita atalhos, diz mais não do que sim, poupa tempo, energia, evita armadilhas emocionais e financeiras. Menos erros, mais foco, menos desgaste. Não confunda silêncio com inatividade. Talvez você esteja num tempo de silêncio e ache que nada está acontecendo. Mas às vezes Deus silencia porque está te ensinando a ouvir. Sabedoria costuma nascer no quieto. Como Napoleon Hill dizia, grandes realizações nascem de grandes silêncios. Então, se você está num tempo de espera, não fuja. Use-o para se alinhar, para ouvir mais, falar menos. Quando a clareza chegar, você vai saber. É hora de agir. Agora pense, quantas decisões você já tomou sem incluir Deus? Relacionamentos, negócios, amizades, escolhas. Quantas vezes você só lembrou dele quando tudo deu errado? Esse é o padrão a quebrar. Deus não quer consertar depois, Ele quer participar antes. Comenta aqui: quero decidir com Deus. Essa simples frase pode mudar tudo. Quem anda com Ele tem menos barulho e mais direção. Quando Ele está no centro, você distingue o que vem de Deus do que vem do medo, do que é distração disfarçada. Você aprende a esperar, a escolher, a perceber que paz é um sinal confiável. Muitas vezes, o caminho certo não é o mais confortável, mas é o que traz uma paz que não se explica. Essa paz é o sim de Deus no seu espírito. Não importa quão confusa esteja sua mente agora, Deus não é confusão. Ele é direção. Então aqui vai o convite. Separe 5 minutos hoje e peça uma coisa: clareza. Não peça resultado, peça discernimento. Os sinais virão. Na próxima parte, vamos falar como colocar Deus no centro transforma também seus relacionamentos e poupa anos de sofrimento. E você já sentiu que alguém te afastava mais de Deus do que aproximava? Isso não é só decepção, é alerta espiritual. Quando Ele está no centro, até suas conexões mudam. Você sente desconforto em amizades, percebe sociedades desalinhadas, entende que prosperidade também é proteção. Napoleon Hill dizia: você é a média das 5 pessoas com quem mais convive. E essas pessoas afetam diretamente seu subconsciente. Gente negativa contamina sua energia e retarda seu progresso. Quando Deus vem primeiro, você desenvolve discernimento, percebe no espírito o que os olhos ainda não veem. Isso vale para tudo: negócios, amizades, relacionamentos. Às vezes, Ele permite rompimentos para te livrar do que lá na frente te destruiria. Não tema as podas, o que Ele tira é para salvar. Nem toda porta aberta é bênção, nem toda queda é derrota. Aprenda a discernir. Napoleon Hill observou: os maiores erros vêm quando ignoramos a intuição. E é assim que Deus fala: pela paz que falta, pelo que não flui. Pare de forçar. Ele nunca te levará por um caminho onde Ele não caminha contigo. Um hábito para decisões: ore, ouça,
Observe, haja com coragem e pergunte: isso me aproxima ou me afasta dele? E talvez hoje ele esteja te chamando para fechar ciclos, romper alianças, reavaliar quem anda ao seu lado. Isso dói, mas às vezes a dor do corte evita o colapso. Comenta: quero me conectar com quem me aproxima de Deus. Essa frase pode ser sua oração hoje. E aqui chegamos ao ponto mais importante. Não é só o que você faz, é com quem você faz. Você pode ter hábitos produtivos, estratégias perfeitas, mas sem Deus no centro, cedo ou tarde, tudo vira peso. Napoleon Hill dizia que a fé é o começo de toda realização, mas hoje entendemos. A fé precisa ocupar o lugar mais alto. Quando ele está no topo, o resto se organiza. O verdadeiro sucesso não é só riqueza externa, mas espírito, propósito, paz, clareza, relacionamentos alinhados, decisões firmes. Você já viu gente com dinheiro, mas alma em pedaços? Com fama, mas vazia? Isso acontece porque sucesso longe de Deus é frágil. Ele não sustenta a alma. E é por isso que o hábito mais poderoso não é só orar, nem só trabalhar, nem só pensar positivo. É viver com Deus no centro dos seus pensamentos, do seu dia, das suas metas, das suas decisões. Imagine acordar e antes de qualquer coisa dizer: Senhor, guia meu dia, alinha minha mente, que nada me tire do teu propósito. Essa atitude simples muda tudo. Com Deus dirigindo, até os atalhos desaparecem, porque Ele mostra o caminho certo. E se você decidir colocar Deus em primeiro hoje, vai errar menos, curar mais rápido, crescer com mais consistência, prosperar com leveza. Porque Ele não quer só que você vença, mas que vença com sentido, com paz, com identidade. E é isso que separa quem só tem sucesso de quem é realmente transformado. Se essa mensagem falou com você, escreva nos comentários: a partir de hoje, Deus será o centro da minha vida. Compartilhe com alguém que anda correndo demais e esquecendo o essencial. Você pode ser a resposta de oração de alguém. E lembre-se, colocar Deus no centro não é frase bonita, é estilo de vida. E quem vive assim, colhe frutos que ninguém pode tirar. O que começa com fé, termina em vitória. Que essa mensagem não seja só um vídeo, mas um recomeço para você.